Impossível não sentir a unção de Deus nesse lugar, nessa noite. Impossível, impossível. Na hora dos louvores, na hora do ensaio, a gente já podia sentir as mãos do Senhor passeando no meio do povo dele. É uma pena que os cultos de quarta-feira vêm tão poucas pessoas. Uns não vêm por conta do trabalho, outros por causa de estudos, outros porque realmente não colocaram isso como rotina de frequentar o culto de quarta-feira. Mas Deus tem falado tremendamente. Amém, amados? E eu espero que o Senhor nesta noite me use para falar com a igreja dele. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 9. Deus está querendo tratar do povo dele, daqueles que têm um chamado, daqueles que foram escolhidos por Deus. Amém? A semana passada a Carol trouxe uma mensagem falando sobre seguidor e discípulo. Foi uma grande bênção. Lucas 9, a partir do versículo 57, por favor. Nós vamos ler do 57 ao 62. Amém? Esse capítulo de Lucas todinho, ele fala sobre Jesus conversando com os seus discípulos, as instruções para os 12. E aqui ele fala sobre como os discípulos deveriam se comportar. Ele prega, ele faz a multiplicação dos pães, tem a transfiguração, e é um capítulo muito, muito lindo. Mas a partir do versículo 57, o Senhor diz o seguinte, versículo 57, desculpa. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Amém? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu o ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar a meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado. Eu acho que eu pulei o 61, né? O outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Os amados podem sentar. Senhor, que o Senhor nesta noite venha falar para cada um, Senhor, que o Senhor escolheu e que o Senhor separou para fazer a tua obra, Pai. Aquele que o Senhor deu o dom, aquele que o Senhor deu uma missão, que o Senhor esteja falando com cada um. Amém? Dependendo do ponto de vista, esta palavra pode ser uma palavra muito desanimadora. Porque o Jesus diz que quantas renúncias nós devemos fazer para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. Quantas renúncias nós devemos fazer para fazer a obra do Senhor. E isso pode ser muito desanimador se a gente olhar para esse lado, apenas para esse lado da renúncia. Isso pode ser muito desanimador, e nesse mesmo capítulo, no versículo 23, ainda ele diz o seguinte, antes de onde eu comecei a ler, lá no versículo 23, ele diz o seguinte: aquele que vem após mim, negue-se todo dia a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Se a gente olhar, quem não conhece os mistérios de Deus, quem não conhece o mundo espiritual, quem não entende as maravilhas do Senhor, pode olhar para isso e desistir. Desiste de vir à igreja, desiste de vir crente, desiste até mesmo do seu chamado. Mas se nós olharmos um pouquinho mais
e procurarmos um pouquinho mais tudo que está por trás de tudo isso, a grande maravilha que é ser um escolhido de Deus, um separado do Senhor. O mundo tem bilhões de pessoas, não sei quantos bilhões de pessoas está hoje. Eu acho que a última atualização de população mundial foi em 2021. Eu não sei quantos tinha, mas bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E alguns foram separados para fazer uma grande obra, lado a lado de Deus. Alguns foram escolhidos, chamados, separados para trabalhar nessa grande obra, que é pregar o reino de Deus, que é fazer a obra do Senhor, mas infelizmente, muitos não entendem, muitos não entenderam ainda esse chamado. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura adoradores, que o adorem em espírito em verdade. E quando o Senhor diz aqui que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é aquele que fica louvando e glorificando Ele o dia todo, não, meus amados. É aquele que honra o teu chamado, é aquele que obedece o teu chamado, é aquele que quando o Senhor chama, faz a obra com alegria. Qual pai, qual mãe que não gosta de ver um filho obediente, que não se orgulha da obediência do filho? Qual pai e qual mãe que não se regozija a ver as boas obras que os nossos filhos fazem? Qual pai e qual mãe que não vê que que eles honram aquilo que foi ensinado a eles? Assim também é o nosso Deus. O dia que nós entendermos que o Senhor nos separou para uma grande obra, para a gente trabalhar com Ele, Ele mesmo nos ensinando. É Ele o nosso professor, é Ele que nos ensina. Que grande obra o Senhor nos chamou. Aquele que fez os céus e a terra, que criou o céu, que criou o mar, as estrelas, o sol, aquele que criou tudo do nada. Ele poderia fazer tudo sozinho. O que é para o Senhor? Construir uma arca. Mas Ele chamou Noé. Ele instruiu Noé. E Ele deu todas as orientações para que Noé fizesse. Mas Ele poderia ter feito sozinho. Mas Ele quis que Noé participasse dessa grande obra. Amém? Ele criou o homem do pó. Ele criou o homem do nada. E criou a mulher da costela de Adão e chamou Adão para trabalhar com ele, para fazer a obra junto com ele. Infelizmente, muitos, até hoje, as pessoas não entendem esse grande chamado. Deus deu apenas uma ordem para Adão. Deu várias recomendações, mas apenas uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento. E essa única ordem que Ele deu para Adão. Adão e Eva desobedeceram. Imagina você dar uma única ordem para o teu filho. Você dá várias regalias para o teu filho. Filho, você pode fazer de tudo, só não faça isso. E o filho vai e faz aquilo que você falou para ele não fazer. Ah, meu amado, se a humanidade entendesse o grande propósito de Deus na nossa vida, o grande propósito, como Deus quer usar a nossa vida para fazer essa obra, a alegria do nosso coração seria muito maior. Haveria menos murmuração, haveria menos tristeza, haveria menos murmuração. Mas em toda a obra que o Senhor chamou o homem dele, desde lá de Gênesis, o homem, infelizmente, não conseguiu entender o grande propósito de Deus. E porque o Senhor quer nos usar para fazer essa grande obra. Ele quer estar conosco, Ele quer que a gente esteja lado a lado com Ele. Ele chamou Moisés, lá no Êxodo, e infelizmente, o homem não entendeu. O povo foi tirado do meio da escravidão, viu maravilhas, viu o mar se abrir. Quantas e quantas maravilhas aquele povo não viu. Mas murmurou. Mas falou que, como diz a palavra do Senhor, falou que era mal do Senhor. Blasfemou contra o Senhor. E quantas maravilhas viu. Ele poderia ter feito sozinho, ele poderia ter pego aquele povo do Egito, sai e vai para a terra prometida. Mas ele queria saber quem era esse povo. E ele viu que aquele povo era mau.
Porque de todos os que saíram, foram mais de 3 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida. De toda essa população imensa que saiu de lá, apenas 2 entenderam o propósito de Deus. E Deus manda 2 espias, 20 espias, e desses 20, todos voltam murmurando, achando que Deus vai me mandar para lá para me matar. Qual o pai que manda o filho para um lugar? Olha, vai lá, e lá você vai morrer. Porque lá tem gigante, e lá você vai morrer. Que pai que faria isso, quanto mais o nosso Deus? Mas o povo não entende. Voltaram murmurando, e Josué e Caleb entenderam. Josué e Caleb deu um grito no meio da congregação: eia, parem de murmurar, de blasfemar. A terra é boa, foi o Deus que nos deu. E se nós permanecermos firmes, fazendo a vontade do Senhor, nós vamos possuir essa terra, porque era a promessa de Deus, não tinha como dar errado. Promessa de Deus. Só pode dar errado se houver desobediência, se houver rebeldia. Amém? O povo do Egito não entendeu. Se você ler lá no livro de Juízes, Deus levanta vários juízes e no final dos livros, a maioria tem e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria dos reis não entenderam, juízes não entenderam, reis não entenderam, e cada um pagou. Cada um deles pagou um preço muito alto por isso. O povo que saiu do Egito morreram no meio do caminho. Os reis, consequências desastrosas. Davi, não precisa falar, que todos sabem o que o pecado dele acarretou no meio da família. Que eu e você consigam entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. O dia que nós entendermos o nosso valor no reino, e enquanto nós não entendermos o nosso chamado, nós também vamos pagar um preço muito alto. Nós também vamos pagar um preço, porque nós não entendemos o chamado e aquilo que Deus tem. Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E quem estabelece o tempo de terminar é o Senhor, não somos nós. Existem ciclos que começam e que terminam, porém vem do alto a ordem. E quando nós não conseguimos entender isso, nós também pagamos um alto preço. O povo do Egito era para caminhar 40 dias. Porque não entendeu, caminhou 40 anos. Cabe a nós saber quanto tempo nós iremos perecer. Se nós não conseguirmos entender o propósito de Deus para aquele chamado, honre o Senhor com o teu chamado. Seja ele qual for o teu chamado. Quando o Senhor te chama para uma obra, é porque Ele vê você excelência, é porque Ele vê em você um amor para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Então honre ao Senhor. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei para que Deus te separou. E eu não sei se você já sabe, você tem certeza daquilo que você tem. Qual é o seu papel nesse reino de Deus? Qual é o seu papel na igreja? Qual é o seu papel na obra de Deus? Mas o que eu sei é que você tem que honrar aquilo que o teu pacto com Deus. Se você foi chamado para ficar na porta, faça o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode com o dom que Deus te deu. Amém? Faça o melhor que você pode aí na recepção. Porque o Senhor vai te usar aí. Não existe grande e não existe pequeno no reino de Deus. Porque a obra é do Senhor. O único maior é Ele. Se o Senhor te chamou para organizar a igreja, não é para mim, não é para o pastor, não são para as pessoas que vêm aqui, não, é para o Senhor que nós estamos trabalhando. E o dia que nós entendermos que a nossa obra é feita para o Senhor, não é feita para homens, não é feita por irmão que vem na igreja, não é feito para o amigo que chamou para cantar no louvor, para o líder de louvor, não, é para Deus. Nós vamos entender que o nosso chamado é para Deus, que a obra é de Deus e que nós vamos ser honrados. Por isso, meu amado, se desligue do pai, se desligue da mãe, se desligue do irmão, porque tudo tem um ciclo, e se você não terminar o teu ciclo, você vai sofrer, você vai perecer. Se o ciclo que o Senhor estabeleceu foi 4 anos, se você sai com 9 meses,
Amados, você vai perecer até cumprir o tempo de Deus. Nós abrimos a igreja. E 7 anos nós trabalhamos e fizemos a obra. Por 7 anos a gente ia todo dia para São Paulo e voltava. E fazendo a obra de Deus. E não era fácil. Aí um dia Deus deu um basta. Tinha chegado o tempo. Tinha encerrado aquele ciclo. O Senhor queria que a gente se entregasse totalmente para a obra e vivesse da dependência dEle. E uma das nossas empresas pegou fogo. O ciclo se encerrando. Porque não havia o que fizesse, não tinha o que a gente trabalhasse, que a gente conseguia levantar aquelas empresas. Parece que tinha empacado de tal maneira que as coisas não iam. Mudamos de prédio, gastamos muito dinheiro com reformas de outro prédio para poder mudar, para poder trabalhar, e não fluía, até que pegou fogo em uma das nossas empresas. Perdemos tudo que tinha lá. Vários carros de clientes. Uma conta, um prejuízo enorme. O seguro não pagava mais nem metade da metade do que tinha, do prejuízo que a gente tinha dado. O ciclo tinha terminado. Era hora de se entregar completamente para a obra do Senhor. Mas o pastor ainda não tinha entendido. E um dia, sentado na mesa, a gente estava fazendo uma reunião, eu, ele e um dos gerentes da empresa. Ele falou, não, vou abrir outra melhor, lá em Santo Amaro. Tem um galpão assim, assim. E eu falei, não, vamos. Vamos ficar só com a do Ipiranga. E vamos trabalhar nessa. E depois, aos poucos, a gente se desvencilha dessa também. Não, vamos abrir, vamos. Comprar aquele enorme. Reformou, fez, gastou mais. Já tinha levado um prejuízo, gastamos mais. Trabalhamos quanto tempo lá, pastor? 6 meses. Tinha encerrado o ciclo, o Senhor tinha chamado para fazer a obra, para se entregar totalmente na obra, mas nós ainda não tínhamos entendido. Quanto sofrimento, meus amados, quando nós não entendemos o chamado de Deus. Quanto sofrimento quando nós não nos entregamos para a obra do Senhor. Faça o melhor que você pode com o dom que Deus te deu. Não fique pelejando entre esse e aquele, sabe aquele que fica dividido com o pé. Um em cada barco, um deles vai afundar. Se entregue ao Senhor. Senhor, o tempo é do Senhor, o tempo não é meu. O tempo é do Senhor, o tempo não é meu, Senhor, então eis-me aqui. E enquanto eu estiver aqui e o Senhor não me der a ordem, eu não saio. Sabe, Jacó, não saio da sua presença enquanto você não me abençoar. Seja assim, amados. Não saia da presença do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Honre o chamado de Deus para a tua vida, meu amado. Não seja rebelde, não seja teimoso, não seja precipitado, porque esses sofrem muito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. No Salmo de número 81, por favor. Ou pode acompanhar aqui no telão. Eu acho que vou acompanhar de lá. Será que estou enxergando? Amém. Seja obediente ao Senhor, amados. Com o Senhor nós nunca perdemos. Nós só perdemos quando nós somos rebeldes e não conseguimos entender, igual eu, pastor. Ah, Senhor. Salmo 81. Salmo 81. Louvado seja o nome do Senhor. Exortação a louvor e a obediência a Deus. Hoje eu estava lendo esse salmo e teve um versículo aqui que me chamou a atenção. Eu parei e fiquei pensando, como podemos fazer isso com o nosso Deus? Cantai júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia das nossas festas. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó.
Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os meus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Aqui está falando quando Deus tirou o povo lá da escravidão. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos fortes. As suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei do recôncavo do trovão e te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante teus estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deixaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteram, e isto seria para sempre. E eu os sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. É o que Deus tem para aqueles que obedecem. Mas como foram rebeldes, morreram no deserto. A Carol falou sobre seguidor e sobre discípulo, semana passada. O seguidor, quando uma pessoa quer um seguidor, muitas vezes ele compra. Para impulsionar, ele compra o seguidor. E nós, os discípulos, os escolhidos, os separados, também fomos comprados. Os seguidores foram comprados com dinheiro, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Será que é muito honrar o chamado que Ele deu, a unção que Ele derramou sobre nossas vidas? Josué foi o único que entendeu o chamado. Foi que prosperou quando o Senhor se apresenta a Josué. Ele diz o seguinte: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tão somente medite na minha palavra dia e noite e não temas. E no final, Josué diz o seguinte, lá em Josué, no capítulo 21, diz o seguinte, eu não sei se é capítulo 21 aqui não, eu não coloquei o capítulo, mas enfim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu através das mãos de Josué, porque Josué foi obediente, porque Josué não olhou para as muralhas de Jericó, ele não olhou para os gigantes, ele olhou para as promessas de Deus. Amém, amados? Nós fomos comprados pelo sangue. A unção que o Senhor derramou sobre a nossa vida é preciosa demais para a gente ficar olhando para A, para B, para um, para outro. Amados, olhe para aquilo que o Senhor fez na tua vida. Olhe para o teu chamado e honre o teu chamado, porque dura coisa é sofrer pela desobediência. Dura coisa é sofrer pela rebeldia. Eu creio que aqui não existe rebelde, amém? Eu creio que aqui existe um povo que sabe por que está aqui e por que foi chamado. As lutas são grandes, existem dificuldades, sim. Não é mar de rosas, não é. Mas o Senhor disse na palavra dele que nós teríamos muita dificuldade, nós teríamos lutas, teríamos aflições. Mas em todos os momentos o Senhor estará conosco. Não desista do teu chamado. Não abandone o seu chamado, não negligencie o seu chamado, porque você foi separado por Deus. Trabalhe lado a lado com Deus. Quando você louva, faça o teu melhor, porque você está louvando para o Senhor. Quando você vem aqui arrumar essa casa, arrume o melhor que você pode, perfume com o melhor perfume que você puder, porque é para o Senhor nosso Deus.
Que coisa maravilhosa, poder ser escolhido, poder ser separado de Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. E eu queria, nesta noite, perguntar para você se você tem certeza daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Se você está fazendo a obra dele com alegria no coração, ou se você está fazendo a obra dele com o coração duvidoso, se você está fazendo a obra dele com o coração entristecido, porque você está aqui, mas o seu coração está em outro lugar. Se você é uma dessas pessoas, amados, coloque a tua vida hoje diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu quero entender, Senhor, o teu chamado. Eu quero entender o teu propósito. Eu quero me entregar, Senhor, e fazer o melhor que eu posso na tua casa. Amém? Se alguém quiser uma oração, amados, pode vir aqui, por favor, que nós vamos orar por você. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar no meio da tua igreja, trabalhar no meio do teu povo. Que o Senhor possa, Senhor, colocar no coração do teu povo a leveza de poder estar na sua presença, a leveza de poder estar, Pai querido, te servindo, a leveza, Senhor, de entender que o Senhor tem uma obra maravilhosa e nós fazemos parte dessa obra. Nós trabalhamos lado a lado com o Senhor, porque é o Senhor que nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, amém?